A paz do Senhor para a grande cidade de Juiz de Fora. Eu sou o pastor Walter França de Souza. Por misericórdia de Deus, sou um dos pastores da Igreja Evangélica Jesus Cristo, a única esperança, ou das igrejas, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Vamos começar hoje a falar sobre as 7 igrejas da Ásia, né? O que Deus quer falar conosco nessas 7 igrejas? Deus quer falar conosco que os seres humanos sempre foi seres humanos. E o pecado sempre foi pecado. E o diabo sempre foi diabo. As lições dessas igrejas encaixam exatamente para o nosso dia, chamado era pré-moderna. Mas o resto é tudo a mesma coisa. Aqui nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso. Capítulo 2 do Apocalipse, está escrito assim: ao anjo da igreja de Éfeso, escreve essas coisas, disse aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e o que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Amado, querido Senhor Espírito Santo, fala aos nossos corações agora, Pai, de uma maneira toda especial, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas, queria falar um pouquinho da biografia da igreja de Éfeso. Era uma cidade bonita, com seus 25 mil habitantes aproximadamente. Era uma igreja muito amável, era uma igreja muito hospitaleira, era uma igreja que compadecia do sofrimento das pessoas, era uma igreja que guardava a santa palavra de Deus, né? Então era uma igreja que praticamente não havia falha, mas havia sim as falhas das lideranças. O que Deus manda o irmão Walter falar para todos nós, pastor, e somos pastor de igreja? Uma das regras da homilética é sempre usar as palavras no plural, não no singular. Sempre Deus, ele sofreu com seus líderes. Mestre do Velho Testamento, né? Aqui tem censura para alguns líderes. Eram muitos falsos líderes que aparecem. Só olhar 2 e 1 Timóteo, as recomendações que Paulo dava a Timóteo. Na segunda carta de Timóteo, Paulo escreveu em prisões. Lá nas prisões, ele orientava Timóteo dos falsos mercenários, daqueles que haviam se apostatado da fé. E aqui agora, essa igreja, ela tinha também suas provações com alguns líderes, né? Então, no versículo 2, Jesus falando, né, com a sua santa palavra, conheça as tuas obras, tanto o teu labor, como a tua perseverança, que não pôde suportar homens maus, que pusesse às provas os que a si mesmo declarava apóstolo. Não são, achasse mentiroso. Primeira censura, não é com a igreja de Éfeso, não, é com os falsos, mentiroso, né? Quem eram esses falsos mentirosos? Muitas vezes, meus queridos, os judeus, ele às vezes até convertia em parte no cristianismo, mas queria levar o judaísmo para o cristianismo. Não existe judaísmo dentro do cristianismo. São completamente diferentes uma coisa
para outra. Por exemplo, os evangelhos, Jesus trata com os judeus. Com os judeus. Depois a igreja nasce em Atos capítulo 2. Aí Paulo, grande servo do Senhor, vai doutrinar a igreja. E Paulo sofria com o judaísmo, né? Aqueles que dizia ser mestre, mas trazia heresia para dentro da igreja. Então, lá no livro de Gálatas, capítulo 1 ao 2, nós vamos ver que uma das virtudes dessa igreja, de Éfeso, ela ajudava os fracos espirituais. Paulo ensina, os fortes ajudam a levar as cargas dos mais fracos. E essa igreja, ela ajudava as pessoas fracas. Ela tinha um amor de Deus no coração dela para ajudar as pessoas. Mas logo vinha os falsos líderes, entrava dentro dela. Imagina se o apóstolo Paulo chegasse hoje nas igrejas brasileiras. Ele ia sofrer demais com falsa liderança. Então, a Bíblia aqui não está censurando a igreja de Éfeso, né? Está censurando os falsos. Lá em Romanos 15, de 1 a 2, os fortes devem suportar as debilidades do mais fraco. Perseverar nas forças da palavra de Deus. Aqui então, no versículo 3, tem perseverado, suportando prova, por causa do meu nome, não deixasse esmorecer. Muito bem. Agora, versículo 4, tem, porém, contra ti, que abandonasse o teu primeiro amor. Por que está escrito em Apocalipse 2, versículo 4? Porque os falsos líderes roubam o direito do povo ser feliz. O povo vai para as igrejas para ser abençoado por Deus. E lá o povo vai comer aquilo que os líderes dão a eles. Aconteceu a igreja de Tiatira. A igreja de Tiatira foi uma igreja séria, foi. Mas quando o paganismo, pelo governo Constantino, dominou aquela igreja, ela sofreu. A pessoa perde o contato com Deus, com a palavra, ela vai ficando fraca, meus queridos. O crente que não tinha pelo menos 1 hora por dia para ler a Bíblia, pelo menos meia hora para orar, ele fica fraco. Então, isso está acontecendo agora com a igreja de Éfeso. No versículo 5, lembra-te, pois, de onde caísse, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Se não eu venho a ti, moverei do seu lugar o teu candeário, acaso não te arrepender. Então, exatamente, essa carta chegar para essa igreja para ter acesso novamente à palavra de Deus. A palavra de Deus não pode ficar longe dos nossos corações. Se a palavra de Deus ficar longe dos nossos corações, um dia o juiz de Deus vai chegar. Lá em 1 Coríntios 15, 58, diz assim: a dedicação da obra do Senhor é que vai trazer grande recompensa. Toda a pessoa que persevera na obra do Senhor, anda na obra do Senhor, eles são felizes. Que não importa o tipo de tribulações que tenham, não importa. Em Mateus, capítulo 16, versículo 18, Jesus falou que as portas do inferno nunca iam prevalecer contra a igreja. É verdade. Se eu e você estão alicerçados na palavra, pode vir todos os demônios do inferno juntos, que você não vai se abalar. Porque Jesus falou que a casa feita em cima da rocha, nenhum maremoto, não, nenhum vento vai derrubá-la. O que Deus fala conosco?
nessa manhã, nessa tarde, nessa manhã. Deus quer falar conosco, que a palavra de Deus é a minha, é a sua fortaleza. Lá em Isaías 54:17, nenhuma arma forjada do mal nunca vai prosperar na igreja do Senhor. Isaías 55:6, buscar o Senhor e quando se pode achar. Ou seja, enche da palavra. Então a igreja de Éfeso, nessa parte aqui, ela estava sem a palavra e precisava da palavra urgentemente naqueles corações. No versículo 6, capítulo 2 de Apocalipse: tem contudo a teu favor que odeia as obras dos nicolatas, assim como eu também odeio. Nós podemos ver que é discípulo de Balaão. Quando fala Nicolata, é discípulo de Balaão. Lá em Número, né? Fala dos mercenários, daqueles aproveitadores que aproveitavam da igreja pelo seu interesse próprio. E a Bíblia diz, Isaías, que eles usam os lábios falsos. Provérbios 4:22 fala: falsidade de lábio, mas perversidade de coração. Em outras palavras, o profissional do altar, Jesus chama isso de mercenário. São João 10, versículo 12. Mas eles não aceitou este tipo de mercenário entrar na sua igreja. Qual a virtude da igreja de Éfeso? Apesar de estar fraca, mas não cedia às vontades do diabo. É que Deus fala conosco nesse dia. Não importa qual é a igreja que você congrega. Se você congrega na igreja fulana, na igreja beltana, siga a palavra de Deus, que as bênçãos individualmente virá para você. Agora, se você e eu e nós começar a olhar as nossas lideranças, você vai cair. Porque todos os homens é falho. Todos os seres humanos é falho. Mas fique na palavra e não aceita os mercenários nas suas igrejas. Não, meus queridos, não aceita. Deus fala, Paulo fala aos Coríntios, que o trabalhador é digno do seu salário. Todos que vivem do evangelho devem viver do evangelho. Tudo bem. Mas não manipular o povo para tirar o dinheiro do povo, como a gente vê por aí, né? Larga para lá. Versículo 7, Apocalipse 2. Quem tem ouvido, ouça, que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimenta da árvore da vida, que encontra o paraíso de Deus. Aos vencedor, aqueles que vencer, eles vão estar comigo onde? No paraíso de Deus, né? Em 1 Coríntios 2, versículo 14, o homem natural não aceita as coisas espirituais. Não. Em Mateus 13:16, bem-aventurado, porém os vossos ouvidos, porque vê, e os vossos ouvidos, porque ouve. Nossos olhos, porque vê, e os vossos ouvidos, porque ouve. Né? Bem-aventurado, aqueles que ouvem a palavra, aqueles que guardam a palavra. Qual é a biografia da igreja de Éfeso? A biografia de Éfeso foi uma igreja boa, maravilhosa. E qual seria a nota dessa igreja? Nota 8, daria nota 8 para a igreja de Éfeso. Primeiro, era uma igreja amorosa. Segundo, era uma igreja hospitaleira. Terceiro, ajudava ao próximo. Quarto, acudia os necessitados, os miseráveis. Então, era uma igreja que vivia para Deus, para servir à vontade de Deus. Mas ela precisava desta mensagem para relembrar ela, para voltar às origens da palavra, para nunca esquecer a palavra.
que nós estamos vendo hoje, na era pré-moderna, é que nós, pastor, muitas vezes, estamos esquecendo da palavra. Nós, pastor, conhecemos muito bem as histórias, as biografias do escritor. Muitos podem até aprender a Bíblia nos original, na língua original, no grego, né? Pode aprender a Bíblia no hebraico. Tudo bem. Muitos conhecem, tem uma regra de falar um bom sermão, a oratória, a retórica. Tudo isso é muito bem. Mas que a Bíblia está dizendo, na era pré-moderna, se a Bíblia for prioridade, se o Senhor Espírito Santo não for prioridade em nossas vidas, ainda mais nós, o líder, nós vamos fracassar o nosso ministério. A igreja precisa de Bíblia, de palavra. Meus queridos, nós estamos vendo uma época, que a Bíblia está sendo esquecida. Esquecida. É muita facilidade que os pregadores modernos têm hoje em nossos dias. Ou seja, eles aprendem em bons livros, está certo. São 3 fontes que nós devemos de aprender. Contra as fontes do pastor Walter, 3 fontes. Primeiro, as revelações divinas. Segundo, aprender com nossos bons mestres. Terceiro, pesquisar bons livros para você ter um bom repertório. Mas nunca esquecer de ajoelhar, como você e eu fazia. Estou dando exemplo, né? Nunca esquecer de jejuar, de ler a Bíblia. Nunca esquecer que a palavra do Espírito Santo é o nosso guia. O saber a mais vai ser uma soma melhor para o seu ministério, para o seu repertório. É muito bom, pastor, ter um grande repertório de conhecimento. Mas, meus queridos, hoje, muitas vezes, o repertório do pastor está cheio de conhecimento. Conhece filosofia, conhece toda a história dos filósofos antigos, conhece um pouquinho ou muito a Bíblia nos seus original, né? Sabe como agradar o povo com bom sermão, leva até o povo vibrar, pular, ou saltar. Isso tudo é bom, é bom. Mas como é que está a palavra que esse pregador está pregando? Ele está vivendo ela? Às vezes não, meus queridos. Eu vi poucos dias atrás, fiquei maravilhado. Eu tinha pregado na nossa igreja uma mensagem. Foi só que eu falei demais. Um pastor pentecostal e converteu nas raízes antigas da Assembleia de Deus. Pastor que pregava a Bíblia, genuinamente. E Deus começou a usar esse pastor milagrosamente. Ele abandona o seu ministério e vai trabalhar na teologia da prosperidade. E a igreja dele foi um sucesso, cresceu muito no Brasil e fora do Brasil. Mas ele abandonou o Espírito Santo, só usava o sermão para agradar as pessoas. E particularmente era muito dinheiro que entrava, ele dizendo, né, não estou falando nada de ninguém. Começou a ter várias mulheres fora da esposa, bebeu uísque, saía para cidades grandes, aí longe do seu estado, de outro estado, namorava, ia para o cinema, ia para o boate, né? E a igreja só enchendo, cada vez mais, e mais milagres acontecia. E ele dizia, meu Deus, eu não vou no monte mais orar, eu não passo mais hora com Deus, oração, só prego pela prática, aqui o povo quer ver. E eu vejo as igrejas dos crentes aí da Assembleia, onde foi minhas origens, tudo vazia. Eu vejo aqueles irmãozinhos ancião de Deus, que a anciã de Deus vai para o monte orar. Um dia ele foi assaltado, resistiu ao assalto, levou um tiro na barriga, no estômago, morreu, dizer que morreu. Foi para o inferno. Lá ele viu muitos padres e pastores, até alguns que ele conheceu, até da prosperidade, sofrendo na mão dos demônios.
E o diabo falava com ele. Aqueles sinais eu que fazia para enganar. Você fez sinal mesmo, por Deus, mas aqueles eu que fazia. Por isso você podia beber, fumar, prostituir, que eu fazia. E lá ele começou a sofrer. Pior sofrimento que alguém pode imaginar. E ele chorava, ele gritava. Ele dizia, fora da igreja dele havia uma senhora doente. E o filho pedia, pastor, vai lá orar para minha mãe. O senhor cura aí, todo mundo chega na igreja do senhor. Minha mãe não pode vir, que ela está doente, cama. Ele não tinha tempo para ir ver aquela senhora, não. Porque estava preocupado com dinheiro. Porque ter pobre não gostava de falar com o pobre mais. Só com o rico, ele falava isso. E lá no inferno ele viu aquela senhora, a alma dela no inferno. E ela dizia, quantas vezes eu pedi para o senhor ir lá orar por mim. Agora eu estou no inferno, não fui salva. E outros pastores chorando, gritando. Ele pediu a Deus, Jesus, me tire daqui mais depressa. A voz fala, não, meu filho, você morreu. Quem morreu está aí. Aí vai ser o seu lugar eternamente. Aí começou a gritar, aí foi o chefão lá, aquele tipo de toda torturação, que não vou falar aqui. Aí apareceu uma cruz ali, e os demônios fugiu. Aí quando ele viu, ele está no CTI, estado de coma. Assim que saiu, ele foi na igreja, contou tudo para a igreja e voltou a pregar o evangelho genuíno da cruz. Dizer que 60% saiu da igreja. É assim mesmo. O povo quer, muitas vezes, facilidade. Como o pastor Moabel dizia, estou dizendo, que lá no inferno vai ter pobre, vai, porque ele fala. Pobre no inferno vai. Porque muitas vezes o pobre, ele não quer também ter Jesus, ele quer facilidade. Esse povão que está nessas igrejas por aí, pega Jesus para ele, para aceitar Jesus, pela graça do pecado, que eles não querem, meus queridos. Mas a igreja de Éfeso, não. Ela deu um bom testemunho. Que Deus assim abençoe a todos vocês, que mais uma vez emprestou os ouvidos de vocês para a mensagem do Papai do Céu. Essas mensagens estarão na internet, só você entrar em YouTube, Pastor Walter França, tem nosso zap também, né, nosso telefone. Ficarei muito feliz e muito honrado, né, com as suas visitas, né, em nosso zap, né. Que Deus assim abençoe todos vocês. O nosso telefone de contato é o 32 5486, fora, desde fora, 0 operadora 31, 0 operadora 31, 32 5486. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. A paz do Senhor.